sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde temos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente, com convidados que trazem seu conhecimento e vivência nos negócios e na vida. Eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. E eu sou Ellen, doutora em liderança. Aqui tratamos do poder da liderança na era da experiência do cliente. Nós chegamos ao nosso episódio de número 11, para falar com Nicole Mendes e Carol Schultz. Nicole Mendes é fotógrafa, especialista em marcas pessoais, pesquisadora, estrategista, formada em fotografia e inspirada pela arte. Conduz mulheres empreendedoras a expressarem sua essência, criando imagens autênticas. E a Carol Schultz é consultora de imagem e branding pessoal, formada em design de moda, pós-graduada em marketing, apaixonada por neurociência, semiótica, comportamento e história. Desenvolve mulheres e fornece ferramentas para lapidar uma imagem de sucesso. Sejam bem-vindas. Obrigada. E você que está nos acompanhando, aproveita e já se inscreve aí no nosso canal do YouTube, @Rica Conexão. Sejam bem-vindas. Primeiras palavras. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. Muitas pessoas acreditam que a imagem é um acessório. E o que realmente importa é o que está por dentro, né? Aquela história. O que importa é a forma e o conteúdo, né? Vocês são pesquisadoras e tal. Como vocês enxergam essa dualidade? E uma pergunta também bacana aqui para a gente trazer é: a imagem ela pode, de fato, revelar mais sobre a essência do que a gente imagina? Perfeito, ótima pergunta. Quando a gente fala de imagem, essa é uma pergunta bem recorrente, né? E principalmente quando a gente cria conteúdo, muitas vezes falando da imagem, as pessoas tendem a comentar: mas eu prefiro ser uma boa profissional, eu prefiro focar no conforto do que na aparência. Elas tendem realmente a trazer essa dualidade. Eu gosto de fundamentar trazendo alguns fatos históricos. A gente percebe ao longo da história que os plebeus, né, digamos assim, eles estavam lá trabalhando e eles não tinham nem tempo, nem condições financeiras, nem acesso à moda, a se arrumar, à imagem. Já a realeza tinha mais acesso e não trabalhava tanto, né, quanto esses plebeus. Então, isso já vem historicamente sendo separado. Depois, lá na Revolução Industrial, quando veio, né, as 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas, né, ali de descanso e tudo mais, a gente vê também essa separação das pessoas não ligando para a imagem, porque saiu a Revolução Francesa, né? Então saiu a realeza do poder. A Revolução Francesa é um grande marco na história, assim, na sociedade. E aí saiu a realeza do poder, saiu a Maria Antonieta. Quem nunca viu um filme da Maria Antonieta, aquela coisa toda pomposa, eles eram assim, pensa, gente, França é uma coisa assim, muita pompa, né? Eles se arrumavam demais. Então, com toda essa pompa, eles resolveram, depois que saiu a monarquia, então vamos mudar tudo. Agora a gente é sério, agora a gente se veste de forma bem sóbria, porque agora é trabalho, agora a gente não vai abusar do povo, explorar o povo. Então, essa era a ideia da Revolução Francesa. Então, depois veio toda essa ideia que continuou separando. Só que pensa assim, hoje, na nossa sociedade, a gente tem acesso à moda, a gente tem acesso à informação, e o que eu mais indico quanto mais assim, qualidade você tiver no teu trabalho, quanto mais competência, mais você tem que se destacar pela imagem, porque o teu cliente, ele não vai saber se você é bom ou não só olhando, né, assim, de cara. Às vezes ele não vai ter tempo de conversar contigo, ele vai te olhar rapidamente na internet, vai pedir o contato via WhatsApp, olhar a foto, breves informações. Então, assim, você tem que falar sem se comunicar verbalmente. Então, hoje a gente não precisa mais ter essa separação. Ela tem um fundamento histórico, mas a gente tem que, de forma ativa, trabalhar para que isso não aconteça e para que a gente tenha uma imagem que comunique a nossa qualidade. Eu concordo com a Carol. Eu acredito também que as coisas caminham juntas, assim. Até porque não tem como, hoje em dia, a gente bancar uma imagem que a gente não sustenta por ser, né? Exato, por dentro. Então, pra mim, essência e imagem estão ali lado a lado. É interessante porque eu lembro quando a gente se conheceu, e pra quem não conhece a nossa história, assim, né? Nós somos parceiras de trabalho, mas, primeiro de tudo, eu fui cliente da Carol. E eu tava pesquisando, enfim, queria muito traduzir, externalizar o que eu sentia dentro e não conseguia traduzir com as roupas. E fui procurar uma consultora de imagem, achei essa maravilhosa.
Olha o merchan, gente. E aí, eu sempre reparei que as referências que eu consumia, que eu me espelhava, me inspirava, que não eram pessoas que se comportavam de forma ordinária, não se vestiam dessa maneira, não se vestiam de forma comum, né? Elas se vestiam de forma diferente, prontas para o sucesso. E aí eu olhei essa daqui cheia de personalidade, eu falei... Com cinto. Com cintos. Ela chamou nossa atenção hoje, gente, porque ninguém veio de cinto, entendeu, Carol? Gente, o cinto é um acessório importantíssimo. Ela tá pegando no nosso pé. Mas... E aí eu olhei pra ela e falei, é isso que eu preciso, né? São essas as ferramentas, essa é a profissional que eu preciso. Então, para comprar dela, eu já fui muito influenciada desde o início, nós não nos conhecíamos, o que eu tinha ali era o impacto visual, e eu vi que caminhava com quem ela era, assim, com o que ela trazia, né? Então, para mim, precisa, não tem como não caminhar dessa forma. Exato, eu acho que um ponto para adicionar também é que, claro, eu trabalho com imagem, então é o meu dever, né? É estar ali bem alinhada, mas independente da profissão, independente da área, independente se você é empreendedora ou se você é uma líder, né, em alguma empresa, tá em algum cargo, a sua imagem vai sempre comunicar. É a forma como você cuida de você, mostra como você cuida dos outros, né? Como você cuida do seu cliente. Perfeito. Acho que o que vocês estão falando agora encaixa bastante na sequência, né? Que a pergunta é de empresárias e líderes, elas se sentem frequentemente pressionadas a se encaixar num certo padrão visual. Então, para serem levadas a sério, vamos dizer assim, né? E até que ponto a gente deve se moldar ao mercado e como equilibrar essa autenticidade que você falou, né? E sem perder a identidade. Então, usar a autenticidade e estratégia no visual sem perder a identidade, né? Acaba a questão da imagem hoje, eu acho que ficou... eu pareço ser aquilo que eu não sou porque as pessoas vão me enxergar melhor se eu fizer o que o fulaninho tá fazendo, o que ela tá fazendo. Finge até que você se torne. Tem uma máxima também que vem lá dos Estados Unidos. Então, até que ponto ou como talvez vocês busquem isso, assim, né? O que vocês extraem das pessoas para que elas consigam ser autênticas e, mesmo assim, passar uma boa imagem, né? Então... Como funciona? Como conciliar, né? as duas coisas. Como equilibrar a autenticidade com o que o mercado espera da nossa imagem. Você não tem que, você precisa... É isso. Essa frase... Eu gosto de fundamentar sempre também as próprias áreas, né, que a minha bio fala, da semiótica. Então, o que é a semiótica? É uma área que estuda o significado dos símbolos. Então, o próprio blazer, né? Vamos ao clássico exemplo do blazer preto, bendito, amado, odiado. Então, o blazer preto, ele tem um significado, ele tem um símbolo na sociedade, né? Ele era muito utilizado décadas atrás pelas pessoas que estavam lá em um cargo super importante, com grandes responsabilidades, eram pessoas super sérias. Então, ele carrega todos esses símbolos. Então, quando a gente veste um blazer desse, a gente está carregando esses símbolos. E aí a gente fala para tudo. Um batom vermelho da Amanda, um cabelo loiro, um cabelo curto, um cabelo longo, uma t-shirt, um tênis, tudo isso está comunicando alguma coisa para a sociedade e a gente não vai mudar o que a sociedade pensa porque todo mundo tem um inconsciente coletivo relacionado àquilo, né? E então a gente não vai mudar. O que eu costumo indicar? Que a gente busque autoconhecimento para entender o que é a nossa essência, qual que é o nosso objetivo, e aí a gente entende, dentro da nossa essência e do nosso objetivo, o que eu quero pegar de símbolos como estratégia de imagem. E aí a gente tem esse equilíbrio ideal entre o meu mercado, que imagem que faz sentido para o meu mercado, mas que imagem que é verdadeira com quem eu sou também em essência, né? Perfeito. Uma dica que eu sempre dou para as clientes é começar alinhando com a realidade. Então, a gente não se fantasiar de nada, né? Isso que tu fala, assim, me pega no meu coração. Tem que, não tem que nada, né? É muito isso. E a gente vê muitas clientes preocupadas em entrar dentro de uma régua, de uma caixa e caber nela, porque tem que, porque a maioria faz. Só que, claro, que por mais que a gente tenha esses padrões universais do que cada coisa simboliza, os signos, os símbolos, enfim, a gente também precisa se destacar.
Então, eu falo sempre para as clientes assim, não adianta, não vou retratar uma pessoa num terno completo se no dia a dia dela ela usa calça jeans e tá tudo bem, é a vibe da pessoa, né? Não tem como fantasiar. Então, não precisa de um blazer para trazer uma ideia de empresária, porque a empresária é a pessoa com a história dela, a gente tá falando de marcas pessoais, que tem a estampa ali atrás, é o rosto da pessoa, né? Enfim. E eu sempre gosto de fazer um exercício também, da gente imaginar uma sala com 20 mulheres, todas de blazer preto, vamos supor, vamos usar o exemplo da Carol, né, o blazer preto. Quando a gente sair dessa conversa com 20 pessoas, ninguém vai ser memorável. Talvez todas pareçam profissionais, pelo nosso inconsciente coletivo, como ela colocou, mas ninguém vai ser memorável. Então, é aí que entra a notoriedade, é aí que entram as ferramentas que a gente coloca junto, né, aplica junto e agrega o valor, agrega a diferenciação, a personalidade, porque é isso que vai sustentar. As tendências são passageiras, enfim, mas é a nossa essência, a nossa personalidade que vai manter a gente original e interessante para as pessoas, né? Então é isso que marca. Vou fugir um pouquinho do nosso combinado aqui, que a gente tinha programado, mas é porque hoje em dia por um lado, a gente tem um apelo grande para autoconhecimento. Todo mundo fala e é importante e tal. Por outro, minha impressão é de que as pessoas, em geral, estão cada vez mais perdidas. O quanto isso chega para vocês, né, no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, e como que vocês conseguem até ajudar essas mulheres, acho que ambas trabalham mais com mulheres, ou 100% mulheres, a se encontrar também, ou não ter medo de encontrar a própria essência, eventualmente, de descobrir, tirar aquelas camadas de regras, de tem que e tal. Como que é isso, assim? A gente estava conversando até ontem sobre isso, né? Até que ponto o nosso trabalho como profissionais da área de comunicação é ajudar a pessoa a ter autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele pode acontecer em diversas áreas, né? Ele pode acontecer com coach, com terapia, com uma consultoria de imagem, né? E nós somos profissionais de comunicação, então nós conseguimos ir até certo ponto, mas a pessoa, ela tem que buscar por ferramentas internas e outros profissionais, às vezes até da área da saúde, né? Da área ali de coach, realmente terapêutica mesmo, para que ela se conheça, e aí depois, quando ela chegar com mais clareza de quem ela é, aí sim ela chega nos profissionais de comunicação para dizer, ó, eu sou isso, como eu comunico, né? Tem muita relação com a história também. Acho que a gente, tanto eu quanto a Carol, a gente tem esses processos de entender o que o cliente precisa, porque muitas vezes eu sou cliente, eu sei que muitas vezes eu busco por um serviço sem saber exatamente tudo o que eu preciso. Exato. Então, isso tem a experiência do cliente tem muita relação com a liderança, né, nesse sentido, de a gente conduzir, pegar pela mão, falar, olha, acredito que essa seja a solução, e aí a gente começa a se aprofundar nisso de forma mais genuína mesmo, acho que é isso, é de forma genuína. Tem estratégia? Lógico que tem, a gente ama a estratégia, mas é genuíno também, é um movimento natural. Bacana. Quando alguém se vê numa foto profissional ou em um look, às vezes tem um estranhamento, tipo, sou eu que estou ali, mas eu não me reconheço. Isso significa que a imagem está errada ou que a pessoa não se enxerga como ela realmente é? E como a fotografia e a vestimenta podem ser aí uma ferramenta de ressignificação. Eu acredito que a Carol puxou ali na última resposta um ponto importante do autoconhecimento, assim. Para mim, pelo menos, o autoconhecimento, ele traz as respostas que a gente precisa para ter um resultado que faça sentido, que seja assertivo, né? Então, a gente precisa exercitar. E é desafiador, gente. A gente segue exercitando, né? Diariamente. Não existe um cheguei lá, assim. A gente sempre continua se conhecendo, até porque a gente não é uma coisa só o tempo todo, né? Então, é importante relaxar um pouco e também entender isso, né? Se dar esse lugar de acolhimento, de crescimento, amadurecimento. Aceitar esse processo de transformação contínua para sempre, né? Exato. Tem uma cliente, um caso que aconteceu assim, justamente disso. A gente precisava trazer acolhimento para ela era da área da saúde, então ela não podia trazer essa intimidação. Ela precisava que os clientes chegassem e confiassem por completo, assim, né? Enfim, ela tratava lesões, era um caso bem específico, assim, bem nichado. E aí eu passei todas as diretrizes para ela.
E aí, no dia do ensaio, ela chegou, eu continuei aqui blasé, né? Mas ela chegou, assim, com uma maquiagem super escura, olhos pretos. E não tinha seguido muito a ideia inicial ali. E aí, enfim, a gente fez as fotos. Ela se sentiu bem, se sentiu belíssima. Mas, de fato, ela não conseguiu chegar onde ela desejava lá no começo. Justamente por esse livre-arbítrio que ela também, né, enfim, foi atrás do autoconhecimento dela, de ver o que funcionava ou não para ela. Mas são escolhas, né? E aí ela poderia ter feito um material que seria muito mais acolhedor, muito mais suave e intimidasse menos as pessoas, né? Enfim, acelerar uma briga que a gente tem também, né? Batom vermelho, unha vermelha, eu quero sempre estar de vermelho, né? Mas tenta dessa vez não. Depende do lugar, depende... A gente costuma falar bastante sobre a adequação, né? A gente tem o conforto, a beleza e a adequação, né? Para o lugar que eu vou. O que eu posso colocar, né? Será que eu preciso priorizar o conforto hoje? Será que eu preciso priorizar a adequação ao ambiente? Ou será que eu posso priorizar a beleza? Porque hoje, por exemplo, eu vou palestrar. Então, aí eu posso estar com o meu batom vermelho, com a minha unha vermelha, cair na tinta com o look inteiro vermelho. Então, eu vou me entregar um pouquinho aqui, mas falando exatamente isso de não se reconhecer, né, quando vocês caíram no meu colo, né, foi por indicação da Ellen. Mas agora chamei a Carol E aí, uma das perguntas que ela me fez, o que eu quero, e era assim, eu queria ser a mesma Amanda, no trabalho e no dia a dia, numa festa. De quem isso, você é. porque eu às vezes vejo desconexão, e não é por falta de autenticidade, de forma alguma. Eu amo estar bem vestida, bem arrumada, maquiada, mas no dia a dia, em casa, às vezes eu sinto tanta pressão de coisas pra fazer no dia a dia de trabalho, que quando eu tô de folga, às vezes assim, cara, não quero me maquiar, não quero fazer nada. E aí, eu vejo que talvez, né, isso é uma expressão que eu tenho, que quem me olha, fale assim, nossa, não é a mesma Amanda. Não parece a mesma pessoa. Não parece a mesma pessoa, eu sinto isso. Então, foi um dos motivos que eu chamei a Carol, eu quero ter uns looks onde, nossa, né, a Amanda se arruma mais pra linear, trabalhar mais, né? Isso, que seja mais linear, que as pessoas não consigam ver tanta diferença. Sim. Apesar disso que tu falou, claro, quando tu vai dar uma palestra, não tem problema dar um show, né? A gente é até legal, tipo assim, nossa, olha só como ela tá, nem reconheci, o que muitas pessoas me veem, quando me veem normal e quando eu tô pra fazer alguma coisa, as fotos, ela, nossa, nem te reconheci. Né? E eu quero, a ideia é que eu tire um pouquinho disso, assim, aproxima cada vez mais. Isso é a mesma Amanda, né? Sou eu mesma, eu gosto disso, eu acho bom isso me faz bem, né? Sim, sim. Essa questão da pessoa, assim, não se reconhecer quando ela se vê com um look ou quando ela se vê numa foto, pode ser duas coisas. Pode ser que ela realmente não seja aquilo e aí ela se sentiu fantasiada de algo, ou pode ser que ela ainda não esteja pronta, ela quer ser aquilo, faz sentido para o negócio dela, mas ela ainda não se reconheceu, então ela está num processo. E aí é onde entra a personalização. Tem que ver com cada pessoa, tem que ver o que faz sentido. Olhar para dentro, olhar para fora, né? E aí avaliar em vários passos aí o que está acontecendo, né? Se a gente consegue adaptar um pouquinho, ela quer chegar lá, mas será que a gente consegue chegar 2 passinhos antes, agora, para ela se reconhecer um pouquinho mais, mas pelo menos já é 2 à frente do que ela estava? Né? Então, é tudo um caminho, um processo, é personalizado, vai de cada um. São pessoas, né? E acho que a forma como a gente se apresenta, isso que a gente está falando agora, ela pode ser instrumento de poder ou algo que nos enfraquece, né? Depende do contexto. Sim. E aí, que sinais visuais vocês acreditam que fazem com que alguém seja instantaneamente percebido como uma referência? Ou que pode minar essa autoridade de um líder sem que ele mesmo perceba? E que eu acho que não é o blazer preto, né? Eu não quero falar. Ai, quer começar, Carol? Pode ser. O que eu acredito? Mais uma vez eu vou falar da personalização, porque depende do contexto, depende das pessoas que estão acostumadas a ficar o dia inteiro de terno, vai lá na Faria Lima, né? A pessoa, ela vai estar com uma certa roupa, com uma certa imagem, ela está adequada para aquele ambiente, agora ela vai chegar ela trabalha, sei lá, como enfermeira no posto de saúde, ela vai chegar lá com aquela roupa totalmente fora do contexto e aí ela pode realmente não se tornar referência,
ela pode até afastar, né? Ela pode ser uma líder que às vezes que está se arrumando muito para aquele lugar, ela pode afastar a equipe e ela pode gerar até comentários com sátiras, com brincadeiras, né? Afastar de diversas formas. Então, tudo é adequação e contexto. Então, é olhar o seu mercado, estudar o seu público, a sua equipe, o seu propósito e adequar a sua imagem. Então, eu acho que não tem coisas que exatamente vão minar uma imagem ou vão tornar referência. Tudo depende do contexto, eu acredito. É claro que a gente tem no nosso inconsciente coletivo, a semiótica fala que a alfaiataria vai transmitir seriedade, né? Vai transmitir essa questão da linha limpa, tudo bem, mas aí a gente adequa essa linha limpa, reta e a alfaiataria para o teu negócio. Eu trabalho na área de saúde, por que não pode ser, ao invés de um blazer preto, um colete de alfaiataria de linho? Então, a gente está utilizando da modelagem bem tradicional, junto com um tecido natural e uma cor mais leve, que está comunicando com o meu público, não está afastando tanto. Então, também não é 8 ou 80, precisa ser uma alfaiataria super tradicional. A graça é justamente a gente encontrar peças diferentes, formas diferentes de combinar para equilibrar, né, essa harmonia. E aí, esse mesmo colete, se ela fechar e colocar um cinto por cima, ela pode um dia palestrar. Se ela quiser usar ele abertinho com uma t-shirt e um shortinho, ela pode sair para passear de dia no final de semana e aí a conexão é a mesma pessoa conectando com aquela mesma peça, porque ela conecta com quem ela é e com os papéis que ela tem na vida dela. Assim como na moda, a gente vê essas técnicas assim, inclusive, nossa, belíssimos exemplos, fui visualizando tudo aqui, ó. O Carol é maravilhosa, né? Mas assim como na moda, a gente tem as técnicas, na fotografia a gente também aproveita as ferramentas, né? Eu gosto muito de falar dos arquétipos, a Ellen sabe. E a gente tem 12 pelo Carl Jung, assim, começando por ele, a gente tem 12, que são como se fossem, assim, 12 personalidades, 12 essências, são padrões universais. Então, do momento que a gente começou aqui a nossa conversa, que a gente chegou com essa roupa, com essa postura, enfim, vocês já estão fazendo uma leitura da gente, né? E esses arquétipos, eles, quando ativados de forma assertiva, eles fazem parte desse exercício de autoconhecimento e que vão auxiliar na nossa comunicação para evitar ainda mais ruídos. Então, eu nunca gosto de ativar um só, eu gosto de trabalhar com tríades, assim. Então, tem vários, mas, por exemplo, a gente pode trabalhar o governante, que tem essa coisa da liderança, que assume a frente, toma a frente. A gente pode ativar o herói, que tem esse lado da coragem. O rebelde, que ele é fora da lei, ele é fora da caixa, ele provoca, questiona. Então, existem muitas possibilidades para nos representar, né? E também os ângulos, e aí, enfim, tem pano para manga, né? Mas um que eu adoro falar sobre liderança, imponência e tal, para essa pergunta em específico, é o contra-plongé. É um ângulo que a gente usa muito para trabalhar a influência das pessoas na imagem, né? E dar essa sensação de até superioridade com relação ao conhecimento que ela tem, o domínio que ela tem daquele assunto. Então, plongé vem de mergulho, e a gente trabalha o contra-plongé, uma foto de baixo para cima. E aí a gente alonga a imagem da pessoa, ela tem mais presença de cena, ela ocupa mais espaço na imagem. E a gente trabalha essa sensação de influência. Parece que ela tá te olhando de cima e tu tá abaixo, acatando o que ela tá falando, né? É uma forma, é um truque que a gente usa bastante para trabalhar com líderes e com mentores, enfim, com essa galera que quer trazer esse espaço, assim, né? Ocupar esse espaço. Isso tem muito da estratégia do profissional, porque eu fui professora durante um bom tempo e, inclusive, na época da pandemia, se exigiu muito mais dos professores, porque a gente tinha que a gente estava acostumado com sala de aula, tinha que ir para online, e ao mesmo tempo tinha que manter a mesma conexão pessoal, mas você é uma autoridade, você não pode também, né, aparecer de qualquer jeito, falar qualquer coisa e tal. E eu lembro que eles falaram você falou de ângulo, e uma das coisas que eles falaram muito era a questão de quando você gravar qualquer coisa que você quer se aproximar, obviamente, da audiência, você tem que olhar não para você ou não para o centro da tela, você tem que olhar para a lente. Para a câmera. Porque é assim que você faz contato visual com quem não está presente. Mas isso é uma situação. E outra, também para a estratégia de reunião online ou aula, era também a posição da lente, do computador, do que for, do celular e tal. Então, essa posição que você falou, que tem um nome... Contra-plongé,
Se você posiciona também a sua câmera de baixo para cima, você vai aparecer superior a quem está embaixo. E o oposto é meio que a mesma coisa, né? E tem, obviamente, como você colocar na mesma altura, né? É o mesmo exercício do professor na sala de aula em pé e os alunos sentados na cadeira, né? Então a gente naturalmente já faz assim. Isso. Aí cada um tá no seu papel também, né? E, no entanto, eu também queria trazer a questão da atenção a esses elementos, porque o paladar não retrocede, a gente fala bastante, mas uma mente que se abre a uma nova ideia também, ela não volta ao que ela era antes. E aí, eu gosto bastante também de estudar imagem, posição e tal, e literatura, os símbolos e tudo mais. E depois que a gente começa a se interessar por isso, minimamente, eu não consigo mais assistir um filme sem pensar. Pô, ele mexeu essa mão, foi o diretor que falou pra ele mexer. Fica até assim, chato, tal, né? tal. Então Exato. desliga. Aí eu assim, esse cigarro que eles estão usando foi ideia do ator, porque às vezes tem isso pro papel, pro eles personagem, sugerem. ou foi o diretor, ou já tava, sabe, no roteiro. Então, e eu acho isso fantástico, assim, eu acho que é um mundo todo que se abre pra gente entender que elementos estão presentes na interação que a gente estabelece com as pessoas. Intencionalmente, né? Exato. Eu costumo falar que as pessoas não reparam, mas para uma vilã ser uma vilã num filme, numa série, ela tem uma série de elementos que eles usam. É como é o cabelo, como é a maquiagem do olho dela, que cores que ela usa, que tipos de tecidos, de caimentos, como ela se comporta, como ela para, como é que ela posa quando ela tá parada. Então, tudo isso é onde a gente pega esses símbolos e a gente coloca ali perfeito para a pessoa ficar com raiva mesmo A daquela psicologia pessoa. das cores também, né? Exatamente. Então, é uma série de símbolos que a gente pode adotar, mas aí a gente volta naquele ponto. O que faz sentido para o teu negócio, o que faz sentido para a tua essência, e aí tu vai equilibrando, né? Muito legal. Algumas pessoas acabam construindo essa imagem profissional com os elementos que têm, com o autoconhecimento que possuem, e acabam ficando presas nela. Acham que não tem como... ou tem medo de mudar, de perder credibilidade, se quiser experimentar, às vezes, uma coisa nova, quiser transitar por algum outro estilo, ou trazer algum elemento visual, ou testar algum arquétipo diferente, que fizemos isso num ensaio fotográfico, enfim. Como saber quando é hora de transformar a nossa imagem sem comprometer a nossa trajetória? Recentemente eu passei por uma transição de marca, nome, cores, tudo, enfim. E aí, nessa fase, assim, me houve esse questionamento entre revolução ou evolução. Então, o que de fato a minha marca precisava naquele momento, né? Uma revolução, uma coisa assim revolucionária, mudar tudo, transformar, ou apenas uma evolução, pequenos ajustes, um degrau, 2 acima, a gente vai amadurecendo, né? Então, para mim, isso volta lá naquele nosso papo do início, de ser algo genuíno, de ser algo que naturalmente, né, é um movimento natural das coisas. Então, conforme a gente vai, no meu caso foi um amadurecimento de marca, a gente vai melhorando, a gente vai, né, graças a Deus, evoluindo. E isso tem que acompanhar a nossa marca, ela tem que acompanhar esse crescimento. Então, entre revolução e evolução, no meu momento, quando eu parei para questionar, foi uma situação de refinamento, de evolução. E aí fui atrás, né, de consultoria de imagem, aí fiz as fotos novas para poder externalizar isso para as pessoas. E aí, enfim, fase nova, marca nova, uma delícia, né? Mas acredito que seja isso, o desabrochar natural das coisas, assim. Concordo bastante com a Nick. E eu acho que as ferramentas como uma consultoria de imagem, como um planejamento de marca pessoal, um planejamento de negócio, pesquisar o que o seu mercado, o que o seu cliente está acostumado a visualizar, o que ele gosta. E dentro do que tem no mercado também, de outras marcas, outros profissionais, o que falta? Qual lacuna que eu posso preencher aqui para me destacar, que é o que a Nick falou lá no começo, né? Então, eu acho que envolve muita pesquisa, é um mergulho, assim, tanto interno de autoconhecimento, de analisar essa sua evolução, se é uma evolução, se é uma revolução, e também o olhar para o mercado, olhar para fora e ver o que as outras marcas fazem, o que o mercado está pedindo, o que falta, o que eu posso preencher aqui e entender que como a Nick falou, é um processo natural, ficar em paz com aquilo, né? Fazer todas essas ferramentas, essas pesquisas, esses processos, esses projetos e depois procurar profissionais qualificadas para externalizar. Claro, opa. A gente pode indicar. Vamos falar um pouquinho de empresa, apesar de
de que somos aqui empresas, né? Somos marcas, né? A forma como uma empresa mesmo se apresenta visualmente, ela afeta diretamente na percepção e na experiência do cliente, né? Eu tenho visto isso como cliente e agora como profissional eu vejo muito isso. Inclusive, a Nicole... Nicole Mendes até agora, assim, me chamou muito a atenção pelo teu profissionalismo. Obrigada. Por ela cuida de todos os detalhes, assim, do pré até o pós-venda. Então, é simplesmente perfeito, assim, o olhar dela, a visão, é o que eu ensino, é o que eu ensino, ela pratica um dos motivos que nós a convidamos para vir aqui no podcast. E só pegar o gancho da Carol, também foi, né, nos conhecemos por um trabalho feito com a Nicole. E eu pensei, meu Deus, quem é essa menina? Na hora eu falei assim, quem é essa menina que apareceu, que brotou aqui? Justamente por essa entrega que eu falei assim, não é normal o que ela tá fazendo. Então, como é gratificante pra gente como cliente, né? E de ter um negócio onde as coisas funcionam e são entregues dentro do prazo e superam as nossas expectativas. A gente não está acostumado, né? Não estamos acostumados. E a partir do momento que supera a expectativa, como vocês superaram pelo menos as minhas, Isso você não também. eu não consigo pensar em fazer fotos com outro profissional. Eu não consigo pensar em ter ou fazer alguma coisa que vai mexer com o look ou com a imagem. Com imagem que eu tenha que não seja com a Carol. Então, acho que esse é um ponto importante que eu queria ressaltar aqui, né? E já esclarecendo Gera uma rica conexão. O motivo de estarem aqui. E trazendo para a empresa isso. Eu vejo que, justamente por as coisas que a gente faz ou da forma que a gente se apresenta, né? Muda essa percepção que a gente tem e marca com a experiência do cliente. Então, como marcas e como líderes, né? Como que as marcas e como que os líderes podem usar essa imagem para gerar conexão e confiança antes mesmo do primeiro contato. A pergunta é mais ou menos assim, o que vocês fazem? Como vocês fazem o que fazem Onde com tanta excelência? Como se alimentam. Como se alimentam, porque é isso, assim, antes mesmo do primeiro contato, eu já vejo a entrega de vocês no Instagram, na forma... Ali já é a primeira vitrine de que, olha, elas são boas profissionais. Uhum. E aí, é claro, a gente não pode só vender essa imagem sem saber entregar, né? Então, tipo, porque aí o que acontece muito é você entra nesse primeiro contato, antes do primeiro contato do cliente, você vê e acha fantástico, uau. E aí você vai fazer o primeiro contato e já fica frustrado, né? Então, como vocês alinham isso, como vocês conseguem entregar o que vocês entregam e a importância disso para o cliente e até para a fidelização dos clientes e como, né, a recorrência dos clientes que vocês têm, eu acredito que é bem difícil que ele venha e não volte. Vai ficar até assim uma questão, meu Deus, só falam de personalidade, mas, meu amor, é tudo sobre. Mas o que eu costumo falar? Personalidade, essência, né? Então, se a gente não tiver personalidade e essência e for fiel de fato, a gente não vai conseguir sustentar. E aí a gente alinha com o objetivo. Eu vou dar o meu exemplo bem clássico. Sou uma pessoa super expansiva, e aí eu tenho conhecimento, que eu tenho bastante sorriso, os meus dentes são grandes, eu gosto de fazer brincadeira, eu gesticulo bastante. Essa é a minha personalidade. Eu não vou mudar. Já houve tempos em que eu não gostava disso, eu achava que eu tinha que ser mais contida, mas daí com o autoconhecimento eu entendi que essa sou, né, é a pessoa que eu sou. Então eu abracei isso, e aí na minha imagem eu utilizo de um estilo, de modelagem, de texturas e de coisas, e até na minha marca agora também, que eu tô lançando uma marca nova com identidade visual nova, ela traz esse equilíbrio, tanto da minha personalidade, que é expansiva, inclusive meu arquétipo é do explorador, a Nick vai poder falar mais das características, que é essa coisa realmente expansiva, ele é autêntico, né? Então, aventureiro, então isso fala muito da minha personalidade, mas daí eu também tenho um lado muito comprometido, eu gosto de estudar, eu gosto de trazer o fundamento histórico, científico, né, sociológico. Então, assim, eu tenho esses dois lados. Então, na minha imagem, eu utilizo tanto elementos, podem ver aqui hoje, né? Tô com uma calça super estampada, aí é uma blusa que também repete as cores, aí tem uma faixa aqui com um laço. Então, tudo isso é criativo,
Mas até certo ponto, ele é forte. Porque olha as cores que eu estou usando, né? Olha o caimento dessas peças, olha essa estampa preto no branco. Ela traz uma força. Então, eu trago intencionalmente essa criatividade, essa expansividade, junto com a força que eu também tenho e que eu também quero passar para os clientes. Porque eu não quero mostrar que é tudo oba-oba e brincadeira e uhul. Não, eu quero mostrar essa certa hierarquia para entender. Olha, eu tenho algo para te passar, você tem algo para aprender comigo. E aí eu sei que a minha imagem, por mais que ela esteja, assim, super dramática, né, e imponente como eu gosto, a minha personalidade vai lá e vai quebrar isso. Então, é uma junção, assim, é uma engrenagem que funciona perfeita, só que ela funciona perfeita pra mim, né? E aí você tem que achar a sua. É isso que eu acredito. Nossa, fiquei impactada. Acabou o podcast. Uma aula. É isso, obrigada, pessoal. Primeiro, eu queria te agradecer, porque vindo de vocês, assim, esses comentários, a gente fica muito Honrada. lisonjeada, de verdade. Eu acredito mesmo. E eu penso que, assim, sobre experiência do cliente, né, é aquilo que eu falei da liderança. A gente precisa conduzir, a gente precisa mostrar o caminho, pegar na mão. A gente é muito de pegar na mão, né? Então, do início ao fim, existe uma trajetória, uma timeline, e ela é pensada para que seja engrandecedora, para que agregue, para além de ser o que a pessoa espera, né, ela saia dali com mais. Com algo bom em cada etapa, né? Eu penso muito assim, sempre falei isso, né? Meu marido também, a gente sempre se chama de sócios, os dois são autônomos, enfim, a gente vive falando de negócios. E eu falo pra ele, quando tu gosta realmente do que tu faz por propósito, porque tu ama. Porque é aquilo que te faz deitar a cabeça bem no travesseiro de noite, de um sorriso largo. Entregar a mais, fazer a cereja do bolo acontecer, não é um esforço negativo, não é uma desvalorização. É uma realização, né? É uma realização. É uma delícia. Então, para mim, é indispensável que o cliente receba para além do que ele imagina na cabeça dele que seja possível, assim. Eu sou essa pessoa que sonha, que não, peraí, tu acha que é isso aqui? Amor, tem muito mais. Muito mais. Tá sentada? Então, eu penso muito nisso, porque eu, enquanto cliente, sou exigente. E eu observo muito. Então, para mim, assim, se algo me frustra, eu já anoto aqui, ó. O que não fazer. É muito importante a gente se colocar no lugar. Então, para mim, essa é a diferenciação, assim, mais importante. Ter processos bem definidos, ser organizado. Perfeito, mas isso muita gente já faz. Agora, se importar de entregar aquele extra, aquilo que vai encantar, é o que vai fazer subir a régua. E é o que vai fazer a pessoa não querer encontrar outro, não vai querer pesquisar, se dar o trabalho de pesquisar outra pessoa que faça igual ou parecido, né? Até porque não vai ter. Nem adianta. Brincadeira. E assim, né, as pessoas percebem quando você se importa com elas. E eu acho que é muito sobre isso. A gente, quando faz foto com a Nick, a gente percebe que ela tá se importando com você, né? Não é aquilo, não, eu tô aqui para cumprir esse horário, a gente tem que fazer tantas fotos, é isso, aquilo. Não, ela tá ali para aquele propósito de se importar de você conseguir o resultado que você veio buscar. Não é um portfólio para mim. Isso, a pessoa sente. Pode parecer que não, mas eu atendo muita gente. Cada pessoinha dessas vai saber. A pessoa vai sentir. Eu vejo dessa forma também. Mas só para complementar sobre conexão, né, que eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas podem ter, a gente pode aproveitar esse espaço assim para isso, sobre a produção de materiais para atrair isso, né, esse sentimento. E aí, como que a gente vai? A pessoa não me conhece, é o que eu falei da Carol, eu não conhecia ela, como eu fui influenciada a comprar, né? Então, é claro que não dá para ser um profissional fraude, como tu falou, ele tem que, né, sustentar isso depois, mas essa conexão que a gente gera, existem truques para coroar todas essas estratégias, né? E aí, fotografar na altura dos olhos, olhar de volta para a câmera, gera essa sensação de equivalência, de que nós somos iguais, eu te entendo, eu passei pelo que você passou, sei resolver. Então, isso vai gerar essa conexão, essa empatia. É uma iluminação mais suave, como essa que a gente está aqui hoje, né? Cheia de softbox por aqui. Então, as sombras não são tão marcadas, a gente tem uma imagem mais humanizada. Então, a gente consegue trabalhar isso. O enquadramento, que é a distância da pessoa, se é de corpo todo, se é de perto, eu decido a distância que eu estou dando entre nós nessa conversa aqui, nessa foto que você está lendo, né? Então, se é algo mais intimista, se é algo mais distanciado. Então, tudo isso a gente vai medindo, equilibrando para gerar isso que a gente quer. Tem truques para isso, assim, com certeza. Muitos. Temos toda a impressão, na verdade,
um empreendedor que está iniciando, mas também aquele que está, né, se desenvolvendo e enxergando e procurando entender a concorrência, pula aquela dúvida assim, será que está saturado? Será que, ou é só eu que estou achando, tô diminuindo o meu raio de visão e eu só vejo isso, né? E ao mesmo tempo a gente vê também que tem fórmula para tudo, inclusive para a imagem. Então, o blazer preto, que seja o que for, né? Com isso, muitas marcas, muitos profissionais acabam seguindo tendências visuais semelhantes, que parecem, na verdade, para eles tentarem parecer atuais ou bem posicionados. Do tipo, vou pular o trabalho de pensar a respeito e vou pegar esse aqui. Tá todo mundo usando, eu gosto desse aqui, gosto daquele. Funciona. Estou fazendo, vou fazer, né? Como escapar dessa armadilha, se ela é mesmo uma armadilha, digam para nós, e construir uma imagem que realmente seja diferencie, na verdade, né? Nos diferencie da multidão, vamos dizer assim. Em vez de apenas a gente seguir o fluxo, né? E o que vocês fazem para se diferenciar e entregar uma boa experiência ao cliente, que daí a gente já estava explorando um pouquinho na pergunta anterior. Eu acredito que é o ponto de partida, né? A gente não chegar no copia e cola, é entender o que o cliente precisa para solucionar para ele, para mostrar os caminhos, as possibilidades, que, de novo, né, provavelmente ele não sabe e é por isso que ele está contratando. Então, a gente mostra, a gente oferta isso. Então, assim, quando a gente entende, né, isso até dentro da moda, a Carol vai poder falar muito melhor. Mas, assim, se a gente vincula uma marca pessoal a uma tendência, vamos falar do Clean Girl, gente, a gente precisa falar sobre isso, desse coque, que há 5 anos atrás... Há 5 anos atrás, a gente carinhosamente apelidava de vaca lambeu. Pois não é? A gente precisa falar hoje sobre é o glamour, né? Que as mães passavam pra quê? Pra gente ir pra escola e não grudar um piolinho, uma coisa. E aí, hoje, a gente acha o máximo, a gente usa. Não vou dizer que não uso, já usei muito. Ela é chique, ela é clean girl. Só que assim, isso vai passar. Como há 5 anos atrás era breguíssimo, hoje a gente ama e daqui 5 anos vai ser o quê? Então a gente não pode vincular a nossa imagem a uma tendência que é passageira. A gente precisa vincular a nossa imagem à atemporalidade, aos nossos gostos pessoais, porque é isso que vai fazer sentido. Não é à toa que agora nessa transição de marca, numa década onde todas as marcas são branco e bege, eu fiz uma marca completamente colorida. Porque é quem eu sou. Ai, mas nossa, que anos 80, mas é quem eu sou. Tenho a social media que trabalha ali com, né, no meu feed, no meu Instagram. E eu já fiz transição, assim, não deu mais certo com essa social media, vamos buscar outra. E já apareceu, assim, ela foi extremamente competente, foi um momento bom de trabalho, mas ela me fez acreditar que para eu mostrar autoridade na questão da experiência do cliente, eu tinha que tirar o vermelho da minha marca. Então, a gente, né, se você for no meu Instagram e olhar lá... Pausa dramática. E olhar lá no final, vai ver que tinha muito vermelho, um vermelho muito forte na identidade, não só nas minhas roupas, né, e na forma de eu vestir e o batom, mas na cor mesmo da marca, né? Nas cores, nas letras, em tudo. E aí, vai subindo, teve um período que era só isso, bege, e douradinho, nude e tal. Enfim, e aí eu fui fazer uma mentoria, digamos assim, e ela falou assim, rola o feed agora ali, os stories, né? Não é um feed, mas os stories, as bolinhas, rola, vê se não é tudo igual. Cara, cadê o teu vermelho? Onde é que tá a tua essência de novo? E aí tu pega mesmo, assim, os stories das pessoas que ficam ali, as bolinhas, e praticamente é tudo isso que ela falou. Vai ter... Tu consegue enxergar quase a mesma coisa. As pessoas colocam ali a foto de rosto bem básica, cores sóbrias, não sei o quê. Cadê a Amanda? Aí depois mudei a foto, enfim, do perfil de novo, voltei com o meu vermelho. E aí ela falou, olha ali, a diferença, sabe? É outra coisa. E aí, enfim, falei com a social media e falei, cara, precisamos voltar. É a tua alma É a minha alma, isso não é, exato, não é algo que, não, sou eu casei com um sapato vermelho. Então... Ai, que maravilhosa, eu quero essa foto na minha mesa. Érica sanguínea, essa mulher, ela pulsa energia. Então era uma coisa assim, tipo, por que eu tenho que tirar isso pra mostrar que, né, porque o vermelho pode passar, assim... Então é a gente encontrar mesmo o equilíbrio perfeito. Isso, pra, claro, não pesar tanto, não afastar as pessoas,
mas também ela mostrar assim, cara, pra mim o amor é força. Não adianta, é a tua alma impressa ali, são os teus valores, é o que tu defende, né? E aí, por que é importante que a gente traga a nossa alma impressa e o que a gente defende? Porque a gente quer atrair semelhantes, então a gente quer se conectar de verdade com pessoas, não que vão comprar e encher o nosso bolso de grana, mas que realmente vão dividir de um propósito ali com a gente e vão entender, né, o que... Acreditar junto com a gente, vibrar junto com a gente, né? E realmente ficarem felizes no final, né? A gente vê o cliente satisfeito, assim, faceiro, é muito satisfatório. Muito bem, gurias. Chegamos ao nosso fim aqui. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Viu como passou rápido? Podia conversar por mais uma hora. Sim. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, maravilhosas. Obrigada mesmo. Siga a gente, então, no Instagram também, @ricaconexão, e no nosso canal do Spotify. A nossa frase, aqui tivemos muitas inspirações, né? Muitas ideias, mas as ideias inspiram, mas só a ação transforma a nossa realidade e a sua realidade. O que você vai aplicar a partir de agora? Nos conta aqui nos comentários.